Encontre paz no caos. Seja otimista. Parte 18 do livro A Psicologia Financeira. A sedução do pessimismo. O otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. O pessimismo, da mesma forma que alguém oferecendo ajuda. O vendedor oferecendo um produto se torna o quê? Aquela coisa chata, né? Já quando alguém fala algo pessimista pra você, você diz, nossa, a pessoa deve estar querendo me ajudar, né? E aqui ele fala, o otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo. Mesmo que haja contratempos pelo caminho. E vão haver contratempos. A verdade é essa. Aqui ele dá um exemplo do Japão na Segunda Guerra Mundial. Estava devastado. E ninguém imaginaria que depois a expectativa de vida iria quase dobrar. O mercado de ações daria lucros, como poucos países já viram. Por mais de 40 anos, a taxa de desemprego não ia passar de 6% e várias outras coisas. O Japão se transformou pós-Segunda Guerra, que achava que isso era impossível de acontecer. E aconteceu. O pessimismo, ele soa mais esperto. Achar que, depois dessa Segunda Guerra, com economia, indústria, a cultura e a sociedade devastadas, você não vai mais sair disso aí. Soa mais esperto e mais plausível do que o otimismo, achar que tudo ia ficar melhor do que já era. E ele dá explicações para isso. Parte disso é instintivo e inevitável, né? Por conta da evolução do ser humano. Organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades têm melhores chances de sobreviver e de se reproduzir. Então, é você se proteger ali o tempo todo, né? Encarar a ameaça com muito mais preocupação. Tem mais chances de sobreviver. Isso fala aí dos tempos passados primitivos. Então, essa carga ficou conosco. Aí também tem o fator que o dinheiro é onipresente. Ou seja, todo mundo do mundo mexe com dinheiro. Portanto, quando algo ruim acontece, isso tende a afetar e chamar a atenção de todo mundo. Então, afeta a todos. É diferente de um fenômeno natural, como uma enchente que afeta uma cidade. Afetou aquela cidade, mas não afetou todas as pessoas, né? Mas quando se trata de notícias pessimistas em relação à economia e o dinheiro, isso afeta a todos e isso preocupa a todos, o que ganha um grande volume, uma grande atenção da população sobre aquele assunto. Enquanto que notícias boas sobre a economia, sobre ganhos e lucros, ganham baixíssima visibilidade. Outro fator é que os pessimistas extrapolam as tendências do momento, sem levar em conta a capacidade de adaptação dos mercados. Aqui, ele fala sobre a lei de ferro na economia, que circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever. E aí ele vai dar o exemplo do petróleo, em que havia uma necessidade de petróleo pelo mercado a mais do que já era produzido. Então, o preço do petróleo começou a subir e, ao contrário do que pensavam, que ia ter uma estagnação além da produção de petróleo, isso ia prejudicar a indústria, não. Como aumentou o valor do barril, pessoas se interessaram em produzir tecnologia para que fosse extraído petróleo de locais de difícil acesso. E então, a produção ficou maior ainda do que era e conseguiu sustentar o mercado. Outro fator que a gente dá tanta relevância, né, ao pessimismo é que o progresso ele é lento demais para que seja percebido, enquanto os reveses acontecem rápido demais para serem ignorados, como guerras, crises financeiras
Elas acontecem rápido demais, abruptamente, e elas acabam com tudo rapidamente. Já o progresso, ele é lento, e aí fica mais difícil das pessoas notarem. Então, devemos ter em mente que o crescimento é impulsionado pela composição, juros compostos. E isso sempre demanda tempo. Então, ao investir, você deve identificar o preço do sucesso, que é a volatilidade e perda em meio a um demorado cenário de crescimento. Está disposto a pagá-lo. Então, ficou bem claro que quando a pessoa decide fazer esse investimento para fazer o dinheiro trabalhar para você sem que você trabalhe, você vai passar por perdas. Essas perdas vão ser compensadas pelo fator tempo. Então, desse modo, é o psicológico que vai influenciar bastante para você lidar com a perda e as variações do mercado. Nem sempre, obviamente, que você vai conseguir ganhar com o fator tempo, mas em algumas coisas que você fizer, você vai ganhar e isso vai compensar. Por toda aqui a leitura do livro até agora, nas ações que você investir e no que você investir com o fator tempo, isso tende a se compensar, mesmo diante das perdas, mas as perdas parecem mesmo serem inevitáveis. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui e também aqui. E fique aqui para mais vídeos como esse. Vamos ler muitos livros que agregarão demais na nossa vida. Grande abraço!